Olá, sou Sandra Regina Chevinski, mais uma vez aqui com vocês em Gotas da Neuropsicologia. Muito feliz. Falamos já no ano passado sobre as questões das sensações, das percepções, da importância da atenção, aquilo que nos distrai, que faz com que a gente não tenha uma boa eficiência, como falamos também de transtorno e déficit de atenção, o quanto que é importante tratar e prestar atenção. Hoje falaremos sobre uma questão que as pessoas morrem de medo de perder. Justamente, muitas pessoas procuram médico, procuram psicólogo, quando sentem que estão com alguma dificuldade de... Isso mesmo, memória. Por que que a gente tem tanto medo assim de ficar esquecido, de perder a memória? Porque a memória, de verdade, ela é a nossa vida. É por conta da nossa memória que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa trajetória de vida, nós sabemos quem são as pessoas que nos amam, as pessoas que nós amamos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos deixou triste. É a memória, inclusive, que nos faz saber o que a gente planeja no nosso futuro. Quais são os nossos programas, quais são os nossos compromissos, quais são os nossos planos. Por isso que a gente diz que memória é a nossa vida. Memória é a nossa identidade, aquilo que nos faz saber quem somos. E aí a gente tem mesmo muito medo, não é? De perder a memória. O que nós falaremos daqui para frente? Nós falaremos sobre toda essa questão do processo de memorização e também os tipos de memória. Hoje vamos nos atentar para o processo de memorização. Então, nós falamos de atenção, não é verdade? A atenção, ela é o filtro de todas as nossas outras funções mentais. Então, para que eu memorize bem alguma coisa, eu tenho que prestar bastante atenção naquilo. Ou seja, a primeira etapa do nosso processo de memorização é a etapa de receber as informações, de estar aberto para essas informações. Então, para que eu tenha, uma boa chamada, um bom recebimento dos estímulos e das informações, eu preciso estar atento, eu preciso ter energia cerebral, eu preciso ter saúde. Se eu estiver fadigada, se eu estiver depressiva, se eu estiver triste, se eu estiver doente, se eu estiver com dor, eu não tenho energia suficiente para essa porta de entrada das informações. Então, veja, se eu percebo que eu tenho muita fadiga, se eu estou com falta de vitamina, se eu estou tomando algum remédio, não é que não me deixa prestar atenção, que não me deixa com tônus cerebral, bom, eu vou ter dificuldade. Então, a primeira coisa é perceber motivação, interesse, saúde, para que a gente receba bem as informações. Então, eu vou ficar nessa parte hoje, dizendo para vocês. Primeira coisa que precisa ser observada. Quando a gente tem problema emocional muito grande, eu estou muito agitada, eu estou acelerada, eu estou ansiosa, eu não vou conseguir receber as informações de uma forma adequada. Muito pelo contrário, eu posso até distorcer informações por conta desse meu estado emocional. A mesma coisa em casos de depressão. Se eu estiver depressiva, eu também não vou conseguir ter energia suficiente para prestar atenção, para me motivar, para ter interesse. O meu cérebro não vai conseguir ali dar conta dessas informações. Se eu estiver muito cansada, se eu estiver com alteração de sono, se eu estiver com muito estresse, todas essas questões, elas vão interferir nessa parte. Com ainda questões hormonais, como questões de tireoide, por exemplo, a menopausa em muitos casos, as sequelas de Covid, que eu sempre tenho falado para vocês. Então, vamos prestar atenção nesses agentes que podem ser interferentes para que eu realmente tenha aí uma boa recepção das informações.
O isolamento, se eu estou isolado, não tenho motivação, também é uma outra questão que vai dificultar que eu tenha boas informações. Então, são situações bastante importantes para a gente começar a triar as primeiras questões que são importantes e que prejudicam a nossa memória, certo? Da próxima vez aí falaremos que como acontece o armazenamento e a evocação da informação. Mas para encerrar, lembre-se sempre, como eu digo, a nossa cabeça é um caldeirão de sopa. O caldo dessa sopa são as emoções. Se estiverem muito frias, como a depressão, a doença, a desmotivação, nossas funções mentais não têm força para subir. Se estiver quente demais, fervendo, tudo se batendo, como na ansiedade, na agitação, no estresse, na preocupação, as funções mentais ficam se batendo e não tem como funcionar de uma forma adequada. Então, a gente precisa tentar. Se a nossa memória está sendo prejudicada, por quê? Eu fico me distraindo, porque eu não tenho atenção, porque eu estou depressivo, ou até se eu tenho um problema de audição e de visão, que eu não recebo a informação da forma mais adequada possível. Prestem atenção nisso e aí a gente conversa mais da próxima vez. Muito feliz em estar com vocês de novo. Um grande beijo.